Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem, feliz Páscoa. Hoje, 21 de abril de 2025, nós continuamos o nosso estudo sobre a prática libertadora de Jesus. E eu disse a vocês que nós vamos seguir esses livrinhos aqui, ó, do Frei Carlos Mestre, com Jesus na contramão, dele e do Orofino, a missão de Jesus e sua prática libertadora. Jesus formando e formador. E a nossa reflexão de hoje se dá em torno dos 30 anos, dos 33. A vida de Nazaré, a situação do povo, a escola de Jesus. A escola de Jesus. De vez em quando o povo pergunta: é verdade que Jesus andou pelo mundo naqueles 30 anos que viveu em Nazaré? Parece difícil acreditar que ele tenha vivido 30 dos 33 anos de sua vida num lugarejo tão pequeno como Nazaré. Tão pequeno que dele nem se fala fora da Bíblia. Tanta coisa para fazer, tanta gente para salvar. E ele vivendo numa carpintaria lá no interior. Será que ficou por lá o tempo todo? Desde os primeiros séculos até hoje, inventaram viagens para ele. Já teve até programa de televisão sobre as viagens de Jesus na Índia. E por que será? Meu cabelo tá horrível, gente. Mas tá bom, vamos lá, vamos seguindo. Quem sabe? Quem sabe é pelo seguinte, o povo pobre tem dificuldade de acreditar no pobre sem estudo. Ele costuma dizer: a vida da gente não vale muita coisa, não. Por isso acho que não é possível que Jesus, todo esse tempo, tenha levado uma vida assim, de pobre. De pobre. Não, não pode ser. E a imaginação tomou conta, fazendo Jesus andar pela Índia, pelo Egito e por outros lugares. Mas não foi nada disso. Se você quiser conhecer a vida do Filho de Deus durante 30 anos, é só olhar de perto a vida de qualquer morador de Nazaré daquela época. E você terá aí a biografia de Jesus. Pois o modo como eles viviam, da manhã até a noite, foi a maneira como Jesus viveu durante 30 anos de sua vida. Se Jesus tivesse viajado, o povo de Nazaré não teria estranhado a fala dele, nem teria perguntado: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Confira lá, Marcos, capítulo 6, versículos de 2 e 3.
Os judeus não teriam dito que ele era uma pessoa sem estudo, sem instrução. Confira, João 7, versículo 15. Jesus viveu, foi mesmo lá, em Nazaré, trabalhando na roça e na carpintaria. Camponês e operário. Trabalhador. 30 anos, os 33 é muito. E viveu só 33 anos. É pouco. Pouco demais. Isso significa que para ele, Jesus, o mais importante, o decisivo mesmo de uma vida humana é saber viver essa vida de cada dia. Vida aparentemente sem valor, sem nada de extraordinário. A vida comum da grande maioria da humanidade. Foi lá que ele aprendeu aquilo que ensinou ao povo durante os 3 anos de sua atividade missionária. E bastaram 3 para ser preso, condenado e morto pelos homens do poder. Isso significa ainda que nessa vida comum, aparentemente sem valor, está escondido uma semente que, quando desabrocha, incomoda os poderosos. Então nós vamos conhecer, gente, essa escola de Jesus. Foi lá que ele aprendeu o que ensinou. Nós também podemos entrar nessa mesma escola para aprender melhor o Evangelho na vida. Jesus é nosso irmão mais velho, igual a nós em tudo, menos no pecado. Cada um de nós, pelo simples fato de nascer neste mundo, nasce num determinado lugar, numa determinada família, num determinado povo. Nasce marcado de muitas maneiras. Jesus também. Vamos fazer junto a ficha, a carteira de identidade de Jesus, né? A nossa e a dele. E vamos comparar as duas, vamos? Vamos fazer isso? E é assim, ó. Lugar onde nasceu. País, região, cidade, centro, ou periferia, interior. Tempo em que nasceu. Época, século, guerra, paz, mudança, crise. Cultura que recebeu. Língua, sotaque, costumes, mentalidade, história. Família que o acolheu. Pais, irmãos, parentes, vizinhos, padrinho, madrinha. Caráter ou índole. Tímido, expansivo, introvertido, agressivo. Cor ou raça, branca, negra, morena, amarela, mestiça. Sexo, mulher, homem. Religião, católico, protestante, judeu, candomblé, crente, espírita, ateu. Classe. Pobre, rico, classe média, empregado, empregador, desempregado. Físico, bonito, feio, forte, pequeno, frágil, deficiente, paralítico. Você está satisfeito com a sua ficha? Estas coisas ninguém escolhe. Elas fazem parte da existência humana.
Afetam, marcam a vida de alto a baixo. Também a vida de Jesus. São um ponto de partida para qualquer coisa que se queira fazer na vida. A isso damos o nome de encarnação. Encarnação. Essas marcas não são iguais para todos, para todas. Para uns, para umas, pesam muito. Para outros, para outras, pesam pouco. Para outros, para outras, não são peso nenhum. E para você? Uns se maldizem, acham que Deus foi injusto com eles, com elas, e vivem desgostosos, desgostosas. Outras não se revoltam, mas se entregam ao conformismo. Paciência, Deus quer assim. Outros ainda acham que a vida é um grande bem, apesar das dificuldades. E Jesus? Como foi que ele fez? Jesus assumiu estes condicionamentos lá onde pesam mais, isto é, no meio dos pobres. No meio dos pobres. Sendo rico, se fez pobre. Confira aí, 2 Coríntios 8, versículo 9. Filho de carpinteiro. Mateus 13, versículo 55. Sendo de condição divina, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de empregado. No meio de muitos. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ele foi provado como nós, em todas as coisas, menos no pecado. Hebreus 4, versículo 15. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no sul. É o que está na Bíblia. E foi criado no interior, na roça, em Nazaré da Galileia, no norte. Falava o aramaico com sotaque de judeu da Galileia. Era visto como judeu pela samaritana e como galileu pelos judeus da Judéia. Mais ou menos como o nordestino criado no Rio de Janeiro. Os do Rio de Janeiro dizem que ele é nordestino, mas os do Nordeste dizem que é carioca. Tudo por conta e por causa do sotaque. A família de Jesus não era sacerdotal, como a de Zacarias, pai de João Batista. Jesus não pertencia ao clero que cuidava do templo. Não era doutor da lei, nem pertencia ao grupo dos fariseus ou dos essênios. Ele nasceu leigo, pobre, sem a proteção de uma classe ou de uma família poderosa. Muito provavelmente a família de José era migrante, vinda de Belém da Judéia para a Galileia, em busca de melhores condições de vida.
como acontece aqui no Brasil. Jesus não teve oportunidade de estudar como o apóstolo Paulo. Teve que trabalhar e trabalhar muito duro. Como todo judeu do interior, trabalhava como agricultor. Além disso, aprendeu a profissão de seu pai e servia ao povo como carpinteiro, como tecton, um artesão, aquele que trabalha com tudo. Antes de nascer, Jesus já era vítima do sistema político e econômico. Augusto, o imperador de Roma, mandou fazer um recenseamento em vista da reorganização administrativa e da cobrança de impostos. Por isso, Jesus nasceu fora de casa. Logo depois de nascido, foi perseguido pela tirania de Herodes, o Grande. Exatamente como Moisés, o primeiro libertador do povo. Conforme o cálculo de um estudioso, os 2000 anos, desde Jesus até hoje, no caso 2025 anos, quando comparados com os bilhões de anos da história do mundo, desde a criação até hoje, são como um único segundo dentro de um ano inteiro. Os 33 anos da vida de Jesus, então, não passam de um piscar de olhos. E destes ele passou 30 no anonimato em Nazaré, cidade sem importância alguma. Lá ele viveu, aprendendo em casa, com a família e na comunidade com o povo. Esta foi a escola de Jesus. Veio salvar a humanidade inteira e não saiu da Palestina. Veio salvar a história toda e viveu apenas 33 anos. Emerson, onde nós podemos colher essas informações? Como era a vida de Jesus em Nazaré? É possível saber? Pois os evangelhos informam tão pouco. Marcos não diz nada, João nada. Só Mateus e Lucas. E estes relatam apenas uns poucos fatos bastante retocados do nascimento e da infância. Mesmo assim, é possível saber e muito, indiretamente. Todos os 4 evangelistas, sobretudo Marcos, dão informações sobre a vida do povo da Galileia no tempo de Jesus. Além disso, temos as informações de alguns escritores daquela época, sobretudo de Flávio José, que viveu na Galileia, uns 30 anos depois da morte de Jesus. Temos ainda os escritos de alguns rabinos do primeiro século, cujas palavras foram transmitidas até hoje. Temos também o resultado da pesquisa dos estudiosos, que informam muita coisa sobre o jeito de viver do povo da época. Finalmente, a própria geografia da Galileia também dá informações. Por exemplo, as montanhas e o lago, por onde Jesus andava com os discípulos, podem ser vistos até hoje. O lugar onde ficavam as cidades de Nazaré, Cafarnaum, Caná, Tiberíades e outras ainda é o mesmo. Elas não saíram do lugar. As fotografias nos mostram até hoje a mesma paisagem. Juntando todos estes dados, é possível obter uma ideia bastante exata de como era a vida de Jesus durante aqueles 30 anos tão importantes.
passados no interior da Galileia antes de começar a sua missão. O povo da Galileia, ao contrário do que dizem, era religioso e praticante. Tinham celebrações, orações, observâncias. O povo da Galileia, o povo de Jesus, era muito religioso. Todo lugarejo tinha a sua sinagoga, onde eles se reuniam aos sábados para as celebrações. Os rabinos diziam: o mundo repousa sobre 3 colunas: a lei de Deus, o culto e a caridade. Era o que eles faziam nas sinagogas: ouvir e meditar a Bíblia, a lei de Deus, rezar juntos e louvar a Deus, discutir os problemas da vida da comunidade para saber como ajudar os irmãos e as irmãs. Uma espécie de círculo bíblico. Ou celebração da palavra do jeito que se faz em nossas comunidades eclesiais de base. E Jesus participava. Era o costume dele. Era um povo religioso e também praticante. Eles observavam a lei de Deus. Eram acostumados assim desde pequenos. Por exemplo, no sábado, era proibido carregar pesos. Por isso, esperavam o fim do sábado, o pôr do sol, para poder carregar os doentes. Todo ano faziam suas romarias para Jerusalém e pagavam suas promessas no templo. Desde os 12 anos, Jesus ia junto. Uma grande caravana, muita gente. 3 ou 4 dias de viagem. Era uma festa. Você já participou de uma grande romaria? Gostou? De Nazaré a Jerusalém são mais ou menos uns 120 quilômetros. Bem menos do que Recife a Juazeiro do Norte ou a Canindé. Ou de Angra dos Reis até Aparecida do Norte. Aqui no Espírito Santo, eu diria que é da Igreja dos Três Reis Magos em Nova Almeida até o Santuário de São José de Anchieta, em Anchieta. 120 quilômetros. Ou um pouquinho mais, mas se for é pouca coisa. A escola de Jesus era, antes de tudo, a vida em casa, na família, na comunidade. Foi lá que aprendeu a conviver, a rezar e a trabalhar. O povo rezava muito naquele tempo. Todos os dias, de manhã à tarde. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Até hoje se conservam aquelas orações. Desde criança, eles aprendiam os salmos de memória. Você tem todos os 150 salmos aí na sua memória? Não? Jesus tinha. Todo judeu tem. Quem ensinava? A mãe ou a avó. Quer ver, gente? A oração que Jesus rezava todos os dias era assim, ó. 18 bênçãos. De manhã, à tarde e à noite. O Shema, composto de 3 benditos e 3 leituras de manhã e à noite. O Shema é aquele Shema Israel, Adonai Elohenu,
Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, Adonai é nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, Adonai é nosso Deus. É o Senhor. Escute, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Então esse é o chamar. Um bendito ao Deus Criador que cria o povo. Um bendito ao Deus revelador que elege o povo. E aí eles liam, faziam 3 leituras. Deuteronômio 6, versículo de 4 a 9, onde recebiam o reino. Deuteronômio 11, versículo 13 a 21, que recebiam a lei de Deus. E Números 15, versículo 37 a 41, onde recebiam a consagração. Depois, um bendito ao Deus Salvador que liberta o povo. Tudo isso misturado com salmos. Tá? Então essa era a oração que Jesus rezava todos os dias. Você reza assim todos os dias, gente? Eu não rezo, eu rezo meia hora todo dia, mas não faço isso. Mas Jesus fazia. Aprendiam também as histórias da Bíblia. Se você reparar bem os 4 evangelhos, vai perceber que Jesus conhecia muito bem a Bíblia. Aprendeu em casa com a mãe na sinagoga. A escola de Jesus era também e, sobretudo, a sua vida de intimidade com Deus, seu Pai. Jesus rezava muito. Passava noites em oração. Na oração procurava saber o que o Pai queria dele. Né? O que o Pai queria dele. Gente, como eu disse para vocês, essa conversa sobre a prática libertadora de Jesus é longa. Vou falar para vocês o ambiente de oração em que Jesus cresceu. O ritmo diário na família. Em casa, toda casa judia, o povo rezava 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Isto é, nos 3 exatos 3 momentos em que lá no templo se oferecia o sacrifício. Assim, a nação inteira se unia diante de Deus. O ritmo semanal na sinagoga. Aos sábados reuniam-se na sinagoga para rezar, ler a Bíblia e discutir a vida da comunidade. Havia um esquema fixo para as leituras da lei de Moisés. A leitura dos profetas dependia da escolha do momento. O ritmo anual no templo era baseado no ano litúrgico com suas festas, e cada ano faziam 3 romarias a Jerusalém para visitar o templo. Casa, família, sinagoga, comunidade, templo, povo. Criava-se assim um ambiente familiar e comunitário, impregnado de oração. Eles aprendiam de memória os salmos,
Como hoje se aprende de memória os cânticos. Nos benditos que cantavam, evocavam os acontecimentos mais importantes do passado. Isso ajudava o povo a não perder a memória nem a identidade. Na próxima segunda-feira a gente continua nesse tema, que é dos 30 anos dos 33 anos. Nós estamos usando esses livros. Com Jesus na contramão, a missão de Jesus e sua prática libertadora, Jesus formando e formador do meu querido amigo Frei Carlos Mestres. Uma Santa Páscoa. Que esse tempo pascal te ilumine, te faça ser mais ser humano. Um abraço, um beijo. Feliz Páscoa. Paz e bem. Vida longa e próspera.